7 anos em 7 minutos. Desde o início do governo, o presidente Lula se preocupou com as questões do planejamento e da ação em relação a temas estratégicos para a sociedade e para o Estado brasileiro. Assim, a Secretaria de Comunicação e Ações Estratégicas foi criada e confiada ao ministro Luiz Gustichin. Essa secretaria, assim como o núcleo anteriormente, tinha como competência identificar temas estratégicos, articular a ação dos diferentes setores da administração pública em relação a esses temas, fazer propostas ao presidente da República de legislação e de programas para esses temas estratégicos, e elaborar também programas de médio e de longo prazo. Assim, alguns dos principais temas que foram abordados e de forma precursora foram o tema dos biocombustíveis, a questão que hoje se revela uma questão central, não só do ponto de vista da matriz energética do Brasil, mas também com referência à questão da mudança climática. Em segundo lugar, também foi examinada e propostas soluções para as questões relativas à inclusão digital e ampliação de todo o sistema de banda larga. Outro tema de grande importância que foi abordado pela Secretaria foi a questão da nanotecnologia, questão de grande importância na área científica e tecnológica e que ainda não teve a atenção necessária. Do ponto de vista regional, a Secretaria de Assuntos Estratégicos ficou encarregada de um plano que veio depois a se chamar Plano da Amazônia Sustentável e também de realizar trabalhos relativos a um programa para o Nordeste. O Plano da Amazônia Sustentável, ele foi fruto de uma ampla cooperação entre os diversos setores do governo federal e dos governos estaduais e resultou num plano com diversos temas de grande relevância. O primeiro deles, a questão da regularização fundiária das terras na Amazônia. O segundo, a questão do zoneamento econômico, ecológico, indispensável para a ocupação ordenada da Amazônia, com base na política de desenvolvimento sustentável. Um terceiro ponto era a questão dos transportes na região, não só dos transportes terrestres, como a questão dos transportes aéreos. Outro tema também foi a questão da gestão pública, da reforma do Estado brasileiro com base em alguns princípios, como a meritocracia no serviço público, a melhor articulação entre os níveis da administração federal, estadual e municipal, a questão da governança, a questão da transparência da ação do Estado e assim por diante, em estreita cooperação com o setor privado. Um outro tema também que teve grande relevância foi a questão do planejamento a médio e a longo prazo, chamado Brasil Três Tempos, em que os 3 momentos desse programa eram 2007, 2015 e 2022. Esse programa foi submetido, primeiro, uma identificação dos chamados temas estratégicos, portadores de futuro, que foram submetidos a uma ampla consulta, não só junto à sociedade, mas junto a especialistas. Estes talvez foram os principais programas, além, naturalmente, da Estratégia Nacional de Defesa, que veio a ser elaborada em conjunto com o Ministério da Defesa e com outros organismos da administração pública e que viria a ser aprovada por decreto do Presidente da República, marcando uma etapa nova nas questões relativas à defesa no Brasil. No momento, a Secretaria de Assuntos Estratégicos não só está engajada em levar adiante esses trabalhos que vinham sendo desenvolvidos, como também a preparação de um plano para o Brasil em 2022, que está sendo elaborado em estreita cooperação com todos os ministérios e que será depois levada a uma ampla consulta
junto à sociedade civil e junto a especialistas. Essa questão do planejamento é uma questão cada vez mais urgente numa sociedade como a brasileira, que se caracteriza, por um lado, por extraordinárias disparidades sociais, por outro lado, a grandes vulnerabilidades externas e, finalmente, a um extraordinário potencial. Para podermos enfrentar o desafio das disparidades sociais, o desafio das vulnerabilidades externas e o desafio de realizar o potencial da sociedade brasileira, é necessário um plano que tenha características estratégicas, isso é, que identifique os principais temas a serem abordados pela ação do governo, os principais temas a serem submetidos à sociedade e a serem objeto da ação privada e também que permita a possibilidade de medir a execução desses objetivos estratégicos. Esse programa está em curso e deverá estar pronto em meados do ano de 2010, de modo que eu aproveito essa oportunidade para, desde já, agradecer a colaboração de todos os ministérios nesse esforço e também a colaboração que se espera da sociedade civil para a elaboração e execução desse plano até o ano de 2022, quando comemoraremos o bicentenário da independência do Brasil.